Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E o vídeo de hoje é um vídeo especialmente incrível, pois estamos agora nesse especial de final de ano, onde eu e outras blogueiras e youtubers aqui desse mundo da internet, totalmente direcionadas à costura, decidimos nos reunir para montar esse especial, esse desafio e presentear vocês. Tem muita coisa legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Os tutoriais estão incríveis e o meu tutorial é esse vestido branco que eu tô usando hoje, que eu amei fazer, amei demais. E eu trouxe a partir desse vídeo toda essa explicação de como eu fiz esse vestido para que vocês consigam compreender a montagem dessa peça e reproduzir esse vestido na casa de vocês. Eu utilizei para fazer esse vestido dois tipos de viscose, uma viscose um pouquinho mais encorpada e uma viscose um pouquinho mais fluida, e zíper invisível, apenas. Eu utilizei a técnica de mulagem para fazer a parte superior do meu vestido e a parte de baixo são simplesmente duas saias godê e eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso a partir de agora. Antes de começar esse vídeo, então, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo, ativa o sininho e me segue lá no Instagram também, que tem muita dica legal por lá. Eu decidi fazer o meu vestido com a técnica de mulagem. E a mulagem é uma técnica muito intuitiva, onde você utiliza um tecido que não tenha nada de elasticidade, um tecido que seja totalmente plano, para que você possa modelar esse tecido juntamente ao corpinho do seu manequim. E foi o que eu fiz. Eu moldei esse tecido de uma forma que ele ficasse bem ajustado ao meu corpo e eu fui assim desenhando as pences de uma forma que eu achei que o tecido ajustou bem a modelagem e a anatomia do busto, da cintura e do desenho que eu precisava fazer. Note que eu vou moldando essas pences de uma forma que eu chego em um desenho levemente arredondado, passando pelo centro do busto. Faço a parte da frente, modelo a cava, o decote. E então eu também uso um outro tecido para fazer e modelar a parte das costas. E como eu digo, é uma forma muito intuitiva de trabalhar. Se você tem o seu manequim, você pode utilizar esse meu vídeo como base para você ir modelando e ajustando esse tecido no corpo, para que assim você consiga desenhando ele da forma que você deseja que seja o resultado final. E o resultado da minha mulagem foi uma parte da frente dividida em duas partes, uma inferior e uma superior, assim como uma parte das costas também dividida em duas partes. Depois, na modelagem plana, eu analisei que a parte das costas não precisaria estar dividida em duas, mas logo vocês já vão ver. O que eu preciso fazer com essas duas partes? Eu preciso ter 4 partes de cada uma delas cortada no meu tecido. E nessas 4 partes eu preciso cortar porque eu vou ter a parte superior dupla, com forro. Então, após cortar essas 4 partes, daí sim eu vou prosseguir com a montagem do meu vestido. Quando eu passar para modelagem plana, modelagem no papel, vocês vão perceber que eu modifiquei essa modelagem e ela não mais está dividida em 2 partes, como a minha modelagem no manequim.
e sim, eu fiz ela em uma única parte, apenas com uma única pence lateral, como se eu tivesse nesse desenho da mulagem apenas a pence que está na lateral do meu busto. Isso vocês vão perceber logo logo na modelagem plana, que é uma forma que eu encontrei de ensinar vocês que não tem manequim de fazer também esse modelo de vestido. Como eu dividi essa minha parte das costas, esse pedacinho pequenininho, em duas partes, que depois eu analisei que não precisaria, eu também vou ter que cortar 4 partes de cada uma delas, para que depois eu consiga uni-las. É sempre legal fazer um piquezinho para você identificar onde elas vão unir. Então agora eu vou unir todas essas partes, tanto a do busto, a de baixo com a de cima, quanto os 2 triângulos da parte de trás. E agora eu vou unir esses triângulos juntamente com a parte principal do busto, unindo ali pela lateral. Vou unir com uma costura reta. Após unir vai ficar dessa forma, então eu vou unir uma parte com a outra para ficar dupla cada parte da frente do meu vestido. Só que antes eu fiz um cordão com outro tecido mais fininho, fiz um cordão de 50 centímetros, cortei no meio e usei cada uma dessas partes para fixar ali dentro, entre essas duas partes que eu vou costurar, porque esse vai ser o meu cordãozinho que eu vou utilizar para amarrar na frente do meu busto. Então eu já alfineto ele ali no meio, para que então a hora que eu fizer essas costuras de união da parte da frente, ele já fique embutido a hora que eu virar. Então a hora que eu viro, eu já consigo perceber esse cordão. Antes de virar, eu preciso fazer os piquezinhos na curvatura da minha cava. Isso é muito importante para que a hora que a gente vire, essa cava fique bem certinha a curvatura dela. Então agora eu desviro essa parte e já consigo visualizar para fora o meu cordãozinho. Agora eu estou cortando o meu godê grande, que é o godê do meu tecido mais fluido que está por baixo. E agora eu vou cortar o godê menor, que eu dobro 2 vezes o meu tecido e vou dobrando como se fosse um triângulo para ir circundando todo esse círculo, porque aí eu estou utilizando a largura total do meu tecido para fazer esse godê menor. Já o godê maior eu vou precisar cortar ele 2 vezes no meu tecido, como na ilustração. Imagine o seu tecido esticado através do rolo. A gente vai utilizar toda a largura dele para circundar um círculo e a gente vai fazer um círculo menor no centro desse círculo maior, que vai ser a cintura. Já no godê longo, por conta do comprimento, eu não consigo fazer da mesma forma como eu fiz o godê curto. Então, é como se eu dividisse aquele círculo em 2 partes para que eu consiga aproveitar, então, toda essa largura do tecido, cortando essas 2 partes de godê para depois uni-las pela lateral. Então, agora, no caso da saia curta, vocês vão ver eu cortando aquele círculozinho central, que é onde vai passar a minha cintura. É simplesmente a circunferência da cintura. Na saia longa, ao invés de fazer exatamente a circunferência da cintura, eu fiz um pouco maior para que eu possa franzir e fazer um volume maior de tecido ao longo da circunferência da cintura. Então agora eu vou franzindo essa saia de baixo, que é a saia longa, até que ela fique da largura correta da cintura, que é a que eu cortei na saia curta, com a circunferência correta. Feito isso, agora eu vou unir a parte do corpinho principal da minha blusa juntamente à parte da saia curta. Eu vou unir, localizo o centro da saia, posiciono ali certinho a minha parte superior do corpinho do vestido e alfineto essa parte juntamente à saia. Lembrando que eu separei a saia, tá? Eu cortei uma parte que é onde eu vou colocar o meu zíper. Agora eu venho com a minha saia franzida, que é o godê maior, e posiciono por cima disso tudo. Ou seja, eu vou ter ali o meu corpinho sendo abraçado, basicamente, pela parte de baixo, que é a saia curta, e pela parte de cima, que é a saia longa. Então, está ali no meio o meu corpinho principal, que é a parte superior do vestido. Então, agora, simplesmente, eu vou alfinetar e vou fazer uma costura unindo essas 3 partes.
Vamos entender o que foi feito até agora e qual que é a base de onde partiu a nossa modelagem. A primeira coisa foi feita uma mulagem dessa parte de cima, mas essa parte você também consegue fazer a partir dos moldes base de blusa, que você considera dessa parte do ombro até a cintura, e você consegue modelar isso aqui. O legal da molagem é que você tem uma modelagem bem perfeita, bem ajustadinha aqui no corpo. A molagem, ela basicamente transforma o tecido como se fosse uma massinha de modelar. A gente vai moldar ele aqui no corpo e vai tirando os excessos, formando as pences. Eu peguei aqui, transformei basicamente em uma pence de busto, que viria até mais ou menos o centro do busto, eliminei a pence de cintura e de ombro e transformei em uma só aqui do lado. Então eu acabei criando esse desenho aqui meio curvo, passando pelo centro do meu busto e finalizando aqui. Reparem que ela finaliza, aqui está a linha central de busto, ele finaliza abaixo, mais ou menos uns 3 centímetros. Então, se essa modelagem for feita no papel, precisa ser considerado esse desenho aqui. Aqui, ele vem na lateral e vem com essa cava indo até a parte de trás do vestido, que vai finalizar aqui no centro da cintura, na parte das costas, e vai ter o fechamento aqui com um zíper. Após finalizado essa parte de cima do vestido, então eu decidi colocar 2 saias godês, uma mais curta com o mesmo tecido daqui e uma mais longa com um tecido um pouco mais fino com uma texturinha diferente. Os dois são brancos, ó, a diferença. Então aqui o que que falta? Eu fazer a barra dessa parte de cima e a barra aqui da parte de baixo. Então, o que que aconteceu aqui? Eu usei essa minha parte mais curta da saia de cima, são godês completos, tá? São 2 godês completos. Eu usei essa parte de cima e a parte de baixo já para fazer o acabamento. Então, eu abracei essa parte de cima com essas 2 saias. Então, ela já ficou o acabamento aqui bem certinho. Que ela está aqui para dentro, ó, o acabamento dessa minha parte da blusa está aqui embutido entre as 2 saias. Eu coloquei um cordãozinho aqui na frente, feito com o tecido de baixo, da saia de baixo, porque ele é mais macio. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês um detalhe que eu acabei mudando no decorrer da confecção. Aqui eu ia colocar essas 2 fitinhas para fazer algum detalhe aqui nas costas, mas eu achei que ia ficar algo meio estranho, meio apertando demais e sufocando essa parte aqui, puxando a parte da frente demais aqui em relação às costas. E a ideia aqui é que eu deixe algo bem solto mesmo para fazer essas costas abertas. Então eu vou substituir, vou tirar esses 2 fios que eu coloquei aqui dentro da alça e vou colocar uma alça normal, feita com o mesmo tecido lá da parte de baixo, que é um tecido um pouco mais molinho, para que eu amarre aqui no pescoço e deixe esse ajuste conforme eu desejar. As barras já foram feitas, é uma barrinha assim, ó, fininha, com uma dobrinha dupla, feito em toda a circunferência das 2 saias, a longa e a curta. E aqui eu passei, unindo aqui a saia de cima com a saia de baixo, uma costurinha aqui ó, em zigue-zague, começando daqui de cima com mais ou menos uns 20 centímetros, porque é onde eu vou aplicar o meu zíper invisível. Daqui para baixo, depois de aplicar o zíper, eu vou unir as partes, costurar até embaixo e daí passar um zigue-zague pelo lado de dentro. Esse é o detalhezinho de zigue-zague que eu fiz para ficar como acabamento do zíper. Eu cortei 2 faixas de mais ou menos 49 centímetros e fiz a pontinha delas inclinadinha assim para criar esse bico. E essa serão as faixinhas que eu vou fixar aqui a parte do topo aqui do ombro do vestido, que eu tirei aquele outro detalhe. E vai ser a faixinha de acabamento mesmo. Só vou encaixar aqui dentro e passar uma costura. E ficou dessa forma, então, depois de embutir a faixinha aqui dentro. E vai ficar assim um laço no pescoço. E quando a gente faz essa pontinha aqui, fica um detalhe bem bonito de acabamento.
Eu decidi então fazer todo esse processo na modelagem plana no papel para que vocês conseguissem compreender. O que eu fiz? Eu peguei o meu molde base de blusa, redesenhei ele sobre um novo papel com as pences, eliminei 1 centímetro da lateral, como vocês estão vendo agora, porque é a minha folga de vestibilidade que eu não preciso ter nesse desenho de molde. E agora eu vou simplesmente redesenhar uma outra pence, porque como eu tenho uma cava bem expressiva, eu acho, né, eu percebi que eu tinha necessidade de fazer uma nova pence de 2 centímetros, ou seja, uma pence com 1 centímetro para cada lado, que também vai se direcionar para a linha de centro de busto, além das 3 pences que eu já tenho habitualmente. Agora, então, eu corto esse molde, circundando todo o desenho dele, com essas 3 pences desenhadas, mais a pence que eu acabei de incluir, que é uma pence de cava que se direciona até o busto. E agora eu vou definir um novo lugar para minha nova pence, que é a única pence que eu vou ter no meu desenho, na forma como eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer uma pence um pouquinho mais baixa que a minha linha de busto. Então eu vou usar uma caneta um pouquinho diferente, uma caneta vermelha, para mostrar para vocês onde vai estar locada a única pence da parte superior da minha blusinha. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar, eliminar fora todas as pences, todas as 4 pences que eu tenho. Ó, eliminei, cortei fora a parte dela e vou agora unir, fechar todas elas com uma fita crepe. Então, o segredo é fechar essas pences com a fita crepe, como se ela estivesse fechadinha no momento da costura. Eu faço isso com todas elas. Eu abro, tiro fora essa parte do tecido e vou fixando essas pences com a fita crepe. Faço isso em todas as 4 pences que eu defini para esse molde. Com todas as pences fechadas, as 4 pences, que é onde eu marquei aí com um X, eu vou agora abrir a minha pence principal. Então, dessa forma, é como se eu tivesse transferido todas as pences para essa pence, que é a única pence que eu pretendo ter no meu desenho. Então, agora eu redesenho novamente esse molde, agora com a minha pence já definida sobre o novo papel. E agora, então, eu vou fazer o desenho do meu vestido. Para isso, eu vou definir um ponto ali na linha central do busto, 4 centímetros abaixo dele, e vou ligar lá com o topo superior do meu ombro. Agora, eu defino 4 centímetros lá em cima para minha alça e 4 centímetros abaixo da minha linha de cava também. Agora eu encontro o meio ali da minha linha de cintura e vou unir com aquela pontinha que está 4 centímetros abaixo da minha linha de busto. Agora é simplesmente redesenhar e eu vou ter essa parte principal da blusa de cima em uma única parte e com uma única pence, diferente da que vocês viram na mulagem que eu fiz em 2 partes separadas. Então agora você dobra ali a sua pence e só finaliza o corte desse desenho com a pence dobrada. Assim você tem a forma correta que você vai cortar o seu tecido. Então essa é a sua nova pence. Provavelmente você vai encontrar a sua forma de fazer também esse molde da parte das costas. Ele poderia estar unido junto com a minha blusa também, mas eu decidi fazer ele separado em uma única parte. Eu usei o meu molde das costas para desenhar essa espécie desse triângulo que vai fazer o meu efeito das costas. E daí então eu resolvi que eu deveria ter uma pence ali nesse meio, mas que no caso é uma pence invisível. Eu vou fazer diferente de como eu fiz no meu molde
da mulagem, porque eu vejo que eu posso ter esse triângulo inteiro sem que eu precise dividir ele em duas partes. Eu vou criar uma pence porque eu sei que ali eu vou ter o meu tecido enviesado e ele tende a abrir, a ficar um pouco mais frouxo do que a parte perpendicular do tecido. Então eu vou encontrar exatamente o meio e vou fazer uma pence de 1,5 cm para cada lado, ou seja, uma pence com 3 centímetros totais. Vou em direção àquela ponta do triângulo e vou eliminar essa parte que vocês estão vendo em vermelho, que seria a parte que eu considero que é onde o meu tecido vai sofrer essa frouxidão por conta do enviesado. E agora eu dobro ali em cima, eliminando essa parte vermelha, e daí então eu tenho um novo desenho do meu triângulo. Eu faço aquele ajuste ali da curvatura e então eu corto. Com os moldes prontos no papel, a partir daqui, a forma de confecção e corte desses moldes no tecido vai seguir o mesmo princípio do que eu mostrei no tecido branco, no vestido com o tecido branco. Então, não tem por que eu mostrar a partir daqui como eu fiz no tecido cinza, mas eu refiz todo esse processo, cortei 4 vezes cada molde no tecido cinza e prossegui com o fechamento da peça. E assim eu fiz o teste e consegui comprovar que essa modelagem feita no papel ficou muito semelhante à mulagem que eu havia feito anteriormente no manequim. Então, vocês aí na casa de vocês, com os moldes base de blusa, vão conseguir também chegar nessa modelagem semelhante ao que eu fiz no vestido branco. Eu espero que vocês tenham conseguido captar essas dicas, tanto da mulagem como da modelagem 2D, e que vocês usem aí a imaginação de vocês e que de forma intuitiva consigam fazer esse vestido. Eu espero que tenham gostado desse material. Não esqueçam de curtir aqui embaixo esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal.